A reencarnação é a bênção da misericórdia de Deus, dando oportunidade ao infrator para reparar os seus equívocos, para recomeçar de onde se equivocou, reconstruindo aquilo que houvera despedaçado. A reencarnação é uma das propostas filosóficas mais antigas da humanidade. Os sumérios, na Mesopotâmia, sucedido mais tarde por assírios, babilônios e outros, já acreditavam na comunicabilidade dos espíritos, dizem alguns paleontólogos e estudiosos da vida primitiva. Mais tarde, a Índia, dos Marajás, dos Mahatmas e dos Gurus, recebe a revelação das vidas que se sucedem ou existências que se repetem, para que se possa lapidar o diamante bruto do espírito que se é, a fim de que se transforme numa estrela que está fadada. É, portanto, a reencarnação, a bondade de Deus, em forma de uma nova oportunidade. A demonstração mais patente da misericórdia divina, porque nos logra entrever Deus na sua justiça. Sem reencarnação, difícil compreender a idiotia ao lado da genialidade, a miséria coabitando com a abastança, o luxo gracejando em torno da carência absoluta. Muito difícil, sem a reencarnação, entendermos pelo que duas pessoas se amam tão intensamente quanto irmãos e outras se odeiam de graça desde que nasceram, nas suas primeiras manifestações de vida. A reencarnação, esse espaço que nos faz entrever a sabedoria cósmica, dando-nos a entender que só no ir e vir nós estabelecemos o nosso processo gracioso da evolução, galgando a nosso patrimônio intelecto-moral com vistas à nossa perfeição possível de ser alcançada. A reencarnação é a oportunidade de reaprender a lição que não foi totalmente assimilada, é a oportunidade de corrigir os erros cometidos e é a abençoada oportunidade de aprender coisas novas. Uma vida física é muito pouco tempo, é muito limitada para o grandioso aprendizado infinito que Deus nos reserva. Tomar vários corpos, como trocar de vestes, é ter a oportunidade de dar sempre um passo adiante, engrandecer a própria alma com os tesouros que a providência divina destina para os nossos corações. Na questão 167 do Livro dos Espíritos, indagou Allan Kardec sobre o objetivo da reencarnação. E os imortais responderam: expiação, melhoria progressiva da humanidade, sem isso, onde a justiça? A reencarnação, conceito que inclusive durante muitos séculos a própria doutrina católica, a própria Igreja Católica aceitava, representa a compreensão do homem acerca da justiça divina. Afinal de contas, se temos como finalidade a nossa perfectibilidade, necessitamos das experiências reencarnatórias que nos conduzirão às conquistas intelectuais e morais através dessas mesmas experiências que são verdadeiros cenários de aprendizagem. É um conceito antigo, tão antigo, presente em todas as culturas do Oriente e nas principais do Ocidente, e precisou ser retomado pelo Espiritismo para nos falar da justiça divina e da nossa destinação ao bem e à felicidade. A reencarnação é o momento em que o espírito retorna ao cenário físico. E isto é entendido como um processo natural para a evolução, para o aprimoramento do espírito. É por isso que os amigos de Allan Kardec
colocaram no frontispício de seu dolmen ou da sua sepultura no cemitério de Père-Lachaise, em Paris. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Esta é a lei. A reencarnação é uma lei de amor e justiça. Ela é uma lei do perdão também, porque através da reencarnação permite-se, Deus, o Pai Celestial, permite que o espírito evolua. Se ele cometeu erros, ele tem a oportunidade de reparar aqueles equívocos cometidos e progredir. Então a reencarnação, ela não é só uma lei de amor e justiça divina, que não condena a pessoa eternamente pelo erro que ela cometeu, às vezes, no momento impensável, de desespero. Mas ela é justiça, misericórdia e amor de Deus, porque nos favorece com a evolução, com a melhoria intelectual e moral. É uma lei necessária, como todas as leis divinas. A reencarnação é a nossa possibilidade de melhoria, é o nosso retorno, é a volta do espírito a um novo corpo físico. É o momento que a gente deve aproveitar para fazer tudo o que a gente não fez em outras oportunidades. Por isso existe um planejamento. E a oportunidade se renova para não ser perdida, mas para ser aproveitada. A reencarnação é uma bênção, é um presente que Deus nos concede, é o veículo da nossa evolução e é o mecanismo que nos enseja a compreensão de tudo o que existe aparentemente de anomalia, de desigualdade, de diferenças, como que se fossem aparentemente injustiças divinas. Deus sempre nos educa através da possibilidade de uma nova existência física, corporal. A vida do espírito é uma só, mas nós temos variadas existências físicas que constituem as nossas diversas reencarnações. Você gostaria de ajudar a expandir o Espiritismo na TV? Então aí vai a dica. Você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações. Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa, com documentários, animações e videoaulas. Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça o seu cadastro e participe! Reencarnação é a reedição das possibilidades do encontro do homem consigo mesmo. Na verdade, reencarnação é um exercício para frente. Nós aprendemos um pouco mais, experimentamos um pouco mais, mas cada uma dessas experimentações para adiante. E cada uma dessas coisas que aprendemos são, na verdade, oportunidades de, viajando para fora e aprendendo mais para fora, possamos viajar um pouco mais para dentro, para que cada um de nós, nas etapas reencarnatórias inovadoras, possamos conhecer um pouco mais o que efetivamente nós somos. E aí, em conhecendo um pouco mais o que somos, aprendemos a aproveitar a oportunidade reencarnatória que nos leva para a frente e para o alto. A reencarnação é lei biológica que tem finalidade pedagógica. Ela destina-se a revelar a grandeza do Filho de Deus que somos todos nós. Qual semente divina, nós trazemos em nós a genética do Pai, de cuja imagem e semelhança fomos criados, e mergulhamos na matéria que nos nutre a essência, assim como a terra nutre a semente, conferindo-lhe os elementos necessários para que revele a sua natureza. Também a reencarnação faz-nos revelar a grandeza do Filho de Deus que há dentro de nós, e paulatinamente o Espírito vai descobrindo a sua tarefa co-criadora na sintonia com o Pai.
reencarnação, talvez a essência da prova da justiça divina, que nos permite, todas as vezes, quantas forem necessárias, nascermos, vivermos, morrermos no corpo físico, acordarmos no mundo espiritual, prepararmos-nos, voltar novamente. Reencarnação é a justiça divina na sua plenitude, é a certeza de que teremos uma outra chance, não só para corrigir ou para pagar, como querem entender alguns no senso comum, mas de oportunidades de aprendizado, porque tem tantas possibilidades na vida terrena e uma vida só é pouco para aprender tudo que a Terra tem nos oferecer. Reencarnação é a prova de que temos acesso ao direito à escola da Terra, ao direito de nos matricularmos na escola que, de fato, nos colocará em situações e em experiências importantes, desafiadoras, para que possamos transformar o homem velho e a cada dia adquirirmos conhecimentos novos sob o ponto de vista intelectual e valores e virtudes sob o ponto de vista moral na relação da experiência com o outro. A reencarnação é a oportunidade, é a maior expressão da justiça divina, porque jamais nós poderíamos entender um Deus que nós sabemos ser justo se Ele permitisse criaturas com situações tão diferentes na Terra. Os miseráveis, os pobres, os poderosos, os belos, os não belos. Então, a reencarnação nos leva a entender as antipatias, as simpatias, a beleza, enfim, por que cada um de nós tem que voltar, tem que conviver, tem que estar juntos, não apenas para que nós cresçamos, para que nós, de algum modo, aparemos as arestas que semeamos ao longo do caminho, colhamos os espinhos que deixamos para os outros, desta feita nós mesmos escolhendo, mas para, sobretudo, para que nós, acumulando conhecimento, experiência, saber, nós construamos o amor na sua beleza transcendente. Reencarnação. Reencarnação, a porta de acesso à vida física, é o processo que Deus nos oferece para que nós reparemos as faltas passadas e construamos um futuro bom, de alegria, de paz e felicidade para todos nós. Sem a reencarnação, não teríamos explicações para o que acontece conosco aqui na Terra, porque aí Deus pareceria injusto ou parcial na sua distribuição de bens ou de dores às pessoas. Então a reencarnação é uma lei divina, natural e que faz parte do nosso mundo. É porta de acesso à experiência física, a reencarnação. De todos os processos existentes no nosso mundo, para nos ater à Terra, e que fundamentam a existência de Deus, a sua justiça, a reencarnação é o mais expressivo processo de comprovação de que Deus é justo e é magnânimo. A reencarnação não somente define uma escalada evolutiva dos seres, que são criados simples e ignorantes e que atingem o apogeu na sabedoria e no amor, mas acima de tudo regula pela lei de causa e efeito, dando a cada um segundo as próprias obras. O estudo da reencarnação abre perspectivas magníficas para uma nova era e a humanidade realmente será tirada do materialismo pela consciência da reencarnação, nessas bases doutrinárias do Espiritismo. A TVC está presente em toda parte, na Web TV, através do satélite, em seu celular, TV por assinatura e também nas redes sociais. Acompanhe a TVC também no blog, Twitter, Facebook, Orkut
e YouTube. Agora o maior canal espírita possui acesso rápido, fácil e integrado. Todas essas páginas estão disponíveis em www.tvsei.com, no lado esquerdo, na parte inferior do site. Além de ficar por dentro de tudo que acontece na sua TV Espírita, você ainda pode deixar o seu recado e dar sugestões para que a TVSEI continue crescendo. Não fique fora dessa. Participe! Reencarnação é oportunidade de renovação espiritual. Jesus deixou claro que era necessário nascer de novo no contato com Nicodemos e em vários momentos do Evangelho. Então a reencarnação é uma oportunidade de renovação espiritual, de reparação dos nossos enganos, de reconstrução daquilo que nós não soubemos fazer. A reencarnação é uma sublime ação da lei de Deus, nosso Pai. Está inserido no contexto da justiça divina, mas também está inserido no contexto da misericórdia divina, porque a reencarnação é um processo educativo. A reencarnação é outra oportunidade maravilhosa que não é uma invenção do Espiritismo. Já se falava da paragenesia. E nós, os indianos, de uma forma equivocada, falavam da mente psicose, que era a volta do animal no corpo humano como forma de punição. Mas a reencarnação, ou a pluralidade das existências, é uma oportunidade bendita que o espírito tem de colocar em prática o que ele aprendeu no plano espiritual, de resgatar os seus compromissos, de colocar em prova o que aprendeu e expiar. Porque como nós somos espíritos criminosos, né? Quando temos condições de expiar os nossos compromissos, a gente vai expiar sim. Que é por isso que às vezes as pessoas não entendem. Mas fulano é tão bom e está paralítico, paraplégico, tetraplégico em cima de uma cama. Aí a gente fala assim, bom, mas sabe lá o que fez em vidas passadas? Muitas vezes ele próprio pediu para vir assim. A reencarnação é uma lei universal. É uma lei, inclusive, biológica. Todos os espíritos, e o universo é imenso, mas nele todo nós podemos ver que há a mesma lei, a volta do espírito para se renovar constantemente. A reencarnação esteve presente desde o início da biogênese, da vida no planeta, e continuará certamente por toda a nossa vida, por todas as nossas existências, para aperfeiçoar o ser humano. Reencarnação é a lei de justiça por excelência. É quando Deus oferece à criatura a oportunidade de aprender e reaprender através das provas e através também das expiações pela dor, processo da lei de evolução. Reencarnação é também um gesto de amor da divindade. É muito importante recordarmos da reencarnação em uma perspectiva histórica, observando que a reencarnação das doutrinas mais antigas da história da humanidade, ela foi pregada por Siddhartha Gautama, o Buda, em seu conceito extraordinário do samsara, que é esse princípio sânscrito que fala da roda da vida, do movimento do ser, da transcendência ao corpo físico e do corpo físico ao retorno à transcendência. A reencarnação é recuperada pelos gregos e apresentada como palingênese, a doutrina dos múltiplos nascimentos. E depois, novamente, a reencarnação aparece
como a ressurreição da carne na visão hebraica antiga, e foi afirmada por Jesus quando ele disse que não era possível atingir o reino dos céus sem nascer de novo, porque de fato é impossível lograrmos a perfeição em uma única existência carnal. A reencarnação, portanto, é uma lei da natureza universal que nos conduz ao processo da evolução espiritual. A reencarnação é a oportunidade de tomarmos a vestimenta da carne para dar continuidade ao nosso aprendizado. Ora, reconstruindo aquilo em que nos equivocamos. Ora, aprendendo as lições que a vida nos reserva, para que nos façamos melhores continuadamente, através do Instituto da Reencarnação, da volta do espírito imortal a um corpo exclusivamente preparado para ele, construímos a nossa própria felicidade através da ascensão continuada no progresso que nos permite o entendimento das leis naturais pelo mecanismo da instrução e o entendimento das leis do amor pela prática contínua da caridade. Às vezes, a dor nos acolhe na reencarnação como convite à mudança para que nos façamos melhores. Reencarnação é a lógica, é a chave de tudo, é a principal peça no mecanismo, no meu entender, para a gente entender, para a gente compreender a justiça de Deus. Sem a reencarnação, qualquer outra explicação teológica cai no vazio. A reencarnação é oportunidade de evolução, oportunidade de realizar tarefas, oportunidade de aprendizado. Porque no contato com a matéria, das vicissitudes da matéria, é que nós vamos ter um curso intensivo no nosso processo evolutivo, matriculados que somos todos na Escola da Vida. E outros já acreditavam na comunicabilidade dos espíritos, dizem alguns paleontólogos e estudiosos da vida primitiva. Mais tarde, a Índia, dos Marajás, dos Mahatmas e dos Gurus, recebe a revelação das vidas que se sucedem ou existências que se repetem, para que se possa lapidar o diamante bruto do espírito. A reencarnação é a bênção da misericórdia de Deus, dando oportunidade ao infrator para reparar os seus equívocos, para recomeçar de onde se equivocou, reconstruindo aquilo que houvera despedaçado. A reencarnação é uma das propostas filosóficas mais antigas da humanidade. Os sumérios, na Mesopotâmia, sucedido mais tarde por assírios babilônios. Difícil compreender a idiotia ao lado da genialidade, a miséria coabitando com a abastança, o luxo gracejando em torno da carência absoluta. Muito difícil, sem a reencarnação, entendermos pelo que duas pessoas se amam tão intensamente quanto irmãos,
e em outras se odeiam de graça desde que nasceram. Esse é a fim de que se transforme numa estrela que está fadada. É, portanto, a reencarnação, a bondade de Deus em forma de uma nova oportunidade. A demonstração mais patente da misericórdia divina, porque nos logra entrever Deus na sua justiça. Sem reencarnação,